Bem-vindo a mais um programa do Conexão Educação. Eu sou a professora Thabita Cavalcante. Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre os números irracionais. Na aula de hoje você aprenderá que esse número é real e se caracteriza como um número decimal infinito e não periódico, geralmente representado por raízes de resultados não exatos. Nessa aula, você também verá como localizar esse tipo de número na reta numérica. Agora pegue o seu material para fazer anotações e uma boa aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom reencontrá-los e nesse ambiente de aprendizagem, do qual o nosso interesse, sem dúvida nenhuma, é o aprendizado, o crescimento acadêmico de vocês nessa evolução da matemática. E, sem dúvida nenhuma, é um privilégio poder compartilhar com vocês esse tempo de estudos. Queria, nessa aula agora, compartilhar com vocês o seguinte. Vocês sabem que os conjuntos numéricos, do qual coloco para vocês, para a gente poder começar a visualizar, nós temos aí os números, de forma geral, eles se enquadram em conjuntos numéricos. Um número, dependendo da sua característica, nós colocamos ele dentro de um conjunto numérico. Então, estou colocando primeiro o conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? São os números primários, vamos dizer assim, são os primeiros números existentes, são os números do dia a dia, os números que nós usamos, a sua idade, o ano em que nós estamos, o mês. Então, são os números naturais. A partir do zero, você tem 0, 1, 2, 3, 4, como vocês podem perceber aí nesse esquema que está sendo colocado. Então, o primeiro conjunto numérico que existe da contagem do dia a dia que a gente utiliza é o conjunto dos números naturais. No entanto, pessoal, a sociedade, o mundo vai se modernizando, as relações vão acontecendo. Então houve, na verdade, a necessidade do seguinte. Uma pessoa, vejamos o seguinte exemplo, uma pessoa vai num comércio e ela compra um valor correspondente a R$15. No entanto, essa pessoa percebe que só tem R$10. Bom, você sabe que ela vai ficar devendo R$5. Então, como representar essa dívida? Porque o conjunto dos números naturais são números que nós temos. É algo concreto, é algo que eu posso pegar. O número 2, eu posso dizer que são, por exemplo, 2 pedrinhas, são 2 pessoas. Mas como representar uma quantidade que não existe? Então aí nós temos a organização do conjunto dos números inteiros, que é o negativo. O negativo diz, eu estou devendo. O saldo bancário é o que você observa dizendo saldo devedor, você observa as dívidas, enfim, N casos em que você tem o conjunto dos números inteiros fazendo parte do nosso dia a dia. Então, até agora nós temos 2 conjuntos, conjunto dos números naturais, conjunto dos números que nós utilizamos normalmente e o conjunto dos números inteiros, que não é um conjunto que anula o conjunto dos números naturais. Você observa no esquema que você está observando que o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z, tanto são os naturais, que são os números positivos, quanto são os números negativos. Então você busca pela sua memória aquela reta numérica do 0 para a direita, valores positivos, do 0 para a esquerda, valores negativos. E nesse conjunto de positivos e negativos, nós vamos ter então o conjunto dos números inteiros. Ok, até então já estava muito bom, porque nós já tínhamos a solução para quantidades existentes, números naturais, infinitos, e nós também já resolvíamos o problema de escrever aquilo que eu estou devendo, números negativos, juntando positivos com negativos, conjunto dos números inteiros. No entanto, gente, surge um problema de ordem seríssima. Uma pessoa recebe uma barra de chocolate
e ela quer dividir essa uma barra de chocolate para 2 pessoas. Mas como dividir uma barra para 2 pessoas se eu só tenho uma? Bom, essa pergunta hoje é muito fácil de responder. Você diz assim, cada pessoa recebe a metade. Mas a questão é, como representar a metade? Porque a gente sabe representar algo concreto com números positivos, inteiros positivos, sabe representar números que não existem, dívidas, valores que eu não tenho de concreto, que são os negativos, mas como representar esse meio? Então aí nós temos o terceiro conjunto numérico que está colocado na visualização para vocês, conjunto dos números racionais. Que números são esses? São os números que podem ser escritos na forma de uma fração. Amigos, presta bastante atenção. Os números naturais também são números fracionários. Quando eu coloco o número 2, eu posso escrever como sendo 2 sobre 1. Quando eu coloco o número negativo menos 5, eu posso escrever como sendo menos 5 sobre 1. E quando eu coloco meio, eu estou querendo representar meia barra de chocolate, então eu escrevo 1 meio, 1 sobre 2. Números fracionários, então, naturais, inteiros e frações se enquadram dentro do conjunto dos números racionais. Além disso, quero chamar a atenção de vocês de que existem aquelas, vocês já viram isso em aulas anteriores, o conjunto dos números racionais envolve as dízimas periódicas. O que são as dízimas periódicas? Lembrem vocês, 0,33333, infinito. Reticências, aquele número pode ser escrito sim como uma fração, e vocês já viram isso. Aquele número é escrito como sendo 3 sobre 9, que é 1/3. Se 0,3333 reticências pode ser escrito como sendo 1/3, então ele é uma fração. Se ele é uma fração, ele é um conjunto, faz parte do conjunto dos números racionais. Mas nós chegamos a um ponto, que é um ponto fundamental, que é o foco da nossa aula de hoje. Vamos pensar então no seguinte, a raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. Perfeito. E 3 é um número natural. Então, a raiz quadrada de 9 é um número natural, porque o seu resultado é 3. Mas qual é a raiz quadrada de 2? Você sabe? Veja, se você pegar numa calculadora e você coloca a raiz quadrada de 2, isso vai ficar 1,2 e uma imensidão de números, na verdade, infinitos números, mas com um detalhe, números que não apresentam uma sequência de repetição. Os números que aparecem depois do número 1,4 e os próximos, eles aparecem aleatoriamente. Então a questão é, se esse número decimal infinito, ele não pode ser representado em forma de fração, então qual conjunto que eu posso colocar esses números? Então, por exemplo, a raiz de 2, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, como é que eu posso enquadrar? Porque ele não é um número natural, não é um número inteiro e não é um número racional. Então, nós tivemos a necessidade, e a matemática, o homem sentiu a necessidade de criar o quarto conjunto numérico, que é o conjunto dos números irracionais. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o conjunto dos números irracionais. Nós vamos resolver algumas questões que envolvem irracionais, representados pela letra I. Mas apenas para concluir aqui, você pode visualizar na sua projeção de que naturais, inteiros, irracionais estão enquadrados num grupo de elementos, somado com irracionais, que é o grupinho verde que você visualiza, tudo isso compõe o conjunto dos números reais. E você pode me perguntar, professor, o que é o conjunto dos números reais? E eu diria para você que são os números que a gente utiliza no nosso dia a dia. E aí eu posso dizer para você que, por exemplo, todas as raízes quadradas são números reais. Porque ou são exatas ou são irracionais. Se são exatas, são números inteiros. Se não são exatas, são números irracionais. E a gente fecha então no grande grupo
do conjunto dos números reais, como vocês podem perceber. Bom, mas eu quero me deter um pouquinho sobre o conjunto dos números irracionais. Quem eles são? Como identificá-los? Observe o que está escrito. O conjunto dos números irracionais são números decimais. Olha a sua característica. São números decimais. Eles são infinitos, ou seja, é um decimal que eu não consigo parar de escrever. Então eu preciso colocar uma reticências, mas eu não tenho uma sequência repetitiva, que é o que a gente vai chamar de período. Então é um decimal, ele é infinito, mas ele não é periódico. O que significa isso? Depois da vírgula, não existe uma repetição periódica que eu possa perceber, como são as dízimas periódicas que vocês já viram em aulas anteriores. Então esse é o conjunto dos números irracionais. Números decimais, infinitos e não periódicos. Tudo bem, pessoal? Então, que números são esses? Aí a gente pode dizer que são, prioritariamente, raízes não exatas. Então, você tem raiz de 2, raiz de 3 é um número irracional, raiz de 4 é um número irracional, raiz quadrada de 4 não, porque a raiz quadrada de 4 é 2 e 2 é natural. Mas a raiz de 5 é irracional, porque você não tem um número que multiplicado ele por ele mesmo dê 5. Então a raiz quadrada de 5 é um número irracional. Por isso que o primeiro grupo de números irracionais que a gente selecionou são as raízes não exatas. E aí você segue essa sequência. Tudo que não for raiz exata é um número irracional, porque não tem raiz quadrada exata. A outra situação também que são números irracionais são as dízimas não periódicas. Como é que a gente diz dízimas não periódicas? Que característica é essa? É quando você tem um número decimal, como já citei anteriormente. É um número decimal e que depois da vírgula nós não identificamos aquela repetição tipo 2,23, 23, 23, 23. Não existe isso nos números irracionais. Então é por isso que quando você vê um decimal infinito, mas que ele não seja periódico, ele é classificado como sendo um número irracional. E aí, existem alguns números famosos, que também são números irracionais. E eu trouxe para vocês o π. Você sabe o que é o π? O π é um número irracional. Então, se o π é um número irracional, ele é um número decimal, ele é infinito e ele não é periódico. O π, todo mundo sabe, é aproximadamente 3,14. No entanto, amigos, quando eu digo aproximadamente 3,14, eu estou dizendo que esse 14, essa sequência de números, olha, aproximadamente 10 bilhões de casas decimais já foram escritas para o π. Então, encerrou? Não encerrou. São infinitas casas decimais, números depois da vírgula, mas que não apresenta repetição periódica. E só um detalhe, o π, ele é o resultado da divisão entre o comprimento de uma circunferência, lembra um bambolê, por exemplo? O comprimento de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro. O resultado dessa divisão, comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, é o que nós vamos chamar de π. E esse π é também um número irracional. Então, como vocês podem perceber, para que a gente possa então pensar em alguns exemplos, como é que esse número irracional aparece na prática, numa questão, por exemplo, eu queria só concluir o seguinte. Quando a gente fala número irracional e número racional, a gente pensa assim, então se os números irracionais são raízes não exatas, dízimas não periódicas e o π, por exemplo, e tem outros, então eles são muito poucos. Não, amigos, não. Eles representam a maioria dos números existentes. Porque a grande maioria dos números existentes não são números racionais, são números irracionais. Então, é importante aprender, é importante saber identificar, é importante resolver questões que envolvam números irracionais, é importante comparar, é importante localizar na reta numérica, e é isso que eu queria fazer com vocês na continuidade do nosso momento de estudo. Tudo bem? Vamos juntos então? Quero apresentar para vocês algumas situações
que envolvam números irracionais. Bom, queridos, observe o seguinte, eu coloquei para vocês, trouxe aqui alguns exemplos de números irracionais. Por exemplo, eu precisei colocar já os seus valores raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, o π, para que a gente faça uma coisa bem simples. Coloque estes números irracionais na reta numérica. Como é que nós vamos fazer isso? Simples. Porque se a raiz de 2 é aproximadamente 1,41, onde é que ela vai estar localizada na reta numérica? Vocês já sabem. Está um pouco depois do 1, porque é 1,4. Pega a primeira casa decimal e você já tem uma ideia da localização. Onde está a raiz de 3? É 1,7, então está depois um pouco da raiz de 2 e assim segue. A raiz de 5 é 2,2 aproximadamente, então está depois do 2, que é um número natural. E o π, que é 3,14, a propósito, onde estaria esse π entre essas raízes? Eu quero mostrar para vocês isso, onde colocar esses números na reta numérica. Tudo bem? Vamos juntos fazer esse processo? Bom, gente, então está colocado aqui alguns números irracionais. Como podem perceber, a gente não colocou muitas casas decimais, apenas 2 casas decimais, para raiz de 2, raiz de 3, raiz quadrada de 5, de 7 e o valor de π. Onde é que eu localizo esses números na reta numérica? Então basta que a gente olhe para a primeira casa decimal. Raiz quadrada de 2, 1,41, 1,4. Onde é que está esse número? Se você coloca que aqui é 1,5, é metade, então a raiz quadrada de 2 estaria por aqui assim. Aqui tem raiz quadrada de 2. Onde estaria a raiz quadrada de 3? É 1,7, é um pouco depois de 1,5. Logo, se eu coloco por aqui assim, aqui está a raiz quadrada de 3. Perceba, os irracionais têm espaço na reta numérica. Só lembrando a vocês, números positivos, números negativos e tudo isso aqui compõe o conjunto dos números inteiros. E eu estou colocando números irracionais. A raiz quadrada de 5, 2,23, 2,2. Então, se aqui está o 2,5, aqui está o 2,2, raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 7, 2,64. Onde é que ela está? Um pouco depois de 2,5. Estaria por aqui assim. Aqui está a raiz quadrada de 7. E, finalmente, um último exemplo de número irracional, que é o π, aproximado para 3,14, 3,1. Então, ele estaria por aqui assim, o valor de π. Então, eu coloquei para mostrar a vocês na reta numérica como localizar um número irracional a partir da sua representação decimal. Lembra que todos esses são números que são decimais, são infinitos e não são periódicos. Tudo bem? Então, em ordem crescente, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7 e π. Amigos queridos, um segundo exemplo para a gente poder olhar. Olha o que é que diz esse exemplo. Sobre os números 25 terços, 36 quintos e raiz de 17, afirma-se que, item A, pertencem ao conjunto dos números naturais. Item B, a gente já pode perceber que o conjunto dos números naturais, o item A não pode ser, porque a raiz quadrada de 17 não é um número natural. Então, esse número já diz que o item A não é verdadeiro. O item B diz, pertence ao conjunto dos números inteiros. Mas se a raiz de 17 não é um número natural, também não é um número inteiro, porque não há raiz exata da raiz de 17. Não há um valor exato. E aí, no item C e no item D, ele quer que a gente faça uma comparação. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos dividir o 25 por 3 para ter uma noção de onde ele fica na reta numérica. Vamos dividir o 36 por 5 para ter uma noção de onde fica na reta numérica. E vamos pegar a raiz quadrada de 17, que dá para a gente ter uma noção. Porque veja, se 4 vezes 4 é 16,
Então, a raiz quadrada de 17 é 4,1, por exemplo. Vai ser um pouco depois do 4. E aí a gente vai ver como é que fica essa sequência em ordem crescente, do menor para o maior. E eu vou fazer isso com vocês juntos aqui na lousa. Bom, nessa daqui, coloquei pra gente apenas os 3 números que aparecem. Obviamente que fração, número racional e um número irracional, porque a raiz quadrada de 17 não é um número que seja exato. Muito bem. O item A diz, são números naturais. Não, não são números naturais. Porque a gente pode perceber que nenhum desses, essa divisão não é exata, essa divisão não é exata, essa raiz não é exata. Não são naturais. O item B diz são números inteiros. Também não são, porque isso aqui não é um número inteiro. No item C e no item D, ele pega esses números e coloca em ordem crescente. Gente, como é que nós vamos colocar esses números em ordem crescente? Vamos encontrar a sua parte, a sua forma decimal. Então, quem é o 25 dividido por 3? O 25 dividido por 3, ele vai ser escrito como? Veja uma coisa comigo. Vamos pegar um número aqui que multiplicado por 3 deu mais próximo de 25. Pensa no 8. 8 vezes 3, 24. Isso é 8, vamos parar aqui. Vamos parar aqui no 8, vamos ver o que acontece com o 36 dividido por 5. Já que a gente quer fazer uma comparação, então me parece que apenas o número antes da vírgula já resolve o problema. 36 dividido por 5. Você lembra de um número que multiplicado por 5 deu mais próximo de 36? 7, 7 vezes 5 é 35, é o mais próximo de 36. E, finalmente, raiz quadrada de 17. E nós já compartilhamos. 4 vezes 4 é 16, então a raiz quadrada de 17 é 4, alguma coisa. Eu, para fazer essa comparação, não vou precisar de nenhuma casa decimal. Porque isso é 8, alguma coisa, esse é 7, alguma coisa, esse é 4, alguma coisa. Bom, queridos, feito isso, perceba que a gente não colocou nenhum número na parte decimal depois da vírgula, porque não há necessidade, são as partes inteiras, que é o que fica antes da vírgula, já nos permite comparar. Então eu agora perfeitamente faço a comparação dizendo que o menor número que existe aqui é raiz de 17, porque ele é 4, alguma coisa. Depois da raiz de 17 vem o 36 quintos, porque é 7, alguma coisa. Então 36 quintos, que é menor, obviamente, do que 25 terços. Portanto, o item D é a resposta correta dessa questão. Bom, pessoal, vamos parar por aqui. Tem muito mais coisa para aprender, muito mais aula para vocês assistirem, participarem, mas foi um prazer compartilhar esse tempo de estudos, esse tempo de aprendizado, de construção de conhecimento, e desejo tudo de bom para vocês. Tudo bem? E próximos conteúdos, próximas aulas tem muito mais matemática para vocês. Um abraço. Voltei. Vamos revisar o que foi aprendido nessa aula. Hoje aprendemos a reconhecer um número irracional como sendo números decimais, infinitos e não periódicos, e eles não podem ser representados por meio de frações irredutíveis, hein? Além disso, aprendemos a estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Espero que você tenha gostado e nos vemos em breve em mais uma aula do Conexão Educação.